3/4 de século. Milhares, dezenas e dezenas de milhares. Quem sabe uma centena ou 2 centenas de milhares de pessoas que chegaram a Cristo através desta igreja, dos pontos de pregação dessa igreja, das congregações dessa igreja. Deixa eu perguntar aqui para os irmãos se os irmãos estão afiados. Quem é o autor dessa história? Quem escreveu essa história aqui? Quem? Quem? É ele. Ele escreveu essa história. São 75 anos de história escrita pelo autor. O autor da nossa fé, o autor da nossa vida. Aquele que edificou a igreja. Aquele que chamou-nos, a cada um de nós. E com que tinta ele tem escrito essa história? Você sabe qual tinta? O sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, aquele que foi à cruz por nós. Mas se eu tivesse de perguntar para você, por quais penas Deus escreveu esses 75 anos de história, o que você responderia? Quais penas Deus usou para escrever com a tinta do sangue de Jesus Cristo a história dessa igreja aqui por 3/4 de século? Sabe que penas são essas? Deus tem usado a você. Deus tem usado a você. Deus tem usado a você. Deus tem usado a mim. Deus tem usado o pastor Clementino, todos os obreiros dessa igreja, mas a você, Deus tem usado a sua vida. Deus tem usado cada um de nós ao longo desses 75 anos. E aí não é só uma geração de crentes, não só essa população de 25 mil fiéis que nós temos aqui em Madureira, nessa cidade, hoje, atualmente, mas todos aqueles que passaram por aqui e que já descansam no Senhor, e nós poderíamos nos lembrar aqui de centenas de nomes, e também aqueles que saíram daqui e foram para outros lugares, para outros campos, para outras igrejas, para outros ministérios, porque a Assembleia de Deus sempre foi uma grande exportadora de obreiros, músicos, obreiros, pastores, professores, teólogos, para tudo quanto é lugar desse país, desse mundo. Deus tem usado cada um dos irmãos em cada posto onde Ele mesmo nos colocou. Quando eu falo cada posto, eu estou pensando aqui na nossa igreja, pensando nos dons e talentos e nas vocações que Deus deu para cada um de nós aqui. Deus chamou-nos, alguns para pastores, para evangelistas, para visitadores, para dirigir em círculos de oração, trabalho com assistência social, para cuidar de crianças, de adolescentes, de jovens, para cuidar de grupos de varões, para cuidar de pessoas de terceira idade, para fazer visita em hospitais, em presídios, na FEBEM, cultos ao ar livre. Quantas pessoas Deus usou em todos esses postos onde Ele nos colocou. Mas não é só aqui dentro desses muros, não. Nos postos que Deus nos colocou em todos os lugares dessa cidade. No serviço público, enfermeiras, enfermeiros, médicos, servidores públicos nas mais variadas áreas, policiais militares, guardas municipais, empresários, ambulantes, faxineiras, faxineiros, copeiros, advogados, professores, pessoas que cuidam de creches, cada um no seu posto sinalizando o reino de Deus e sabendo que trabalha acima de tudo para aquele que é Senhor dos senhores, para aquele que é Rei dos reis, para aquele que é o nosso último patrão. Mas tem uma classe que a gente tem que mencionar aqui. Tem um grupo de pessoas que a gente não pode deixar passar em branco, que a gente não pode deixar de honrar. E eu queria que se levantasse aqui agora, cada irmão dirigente de congregação ou de subcongregação e ficasse em pé, onde o irmão está. Fique em pé, cada obreiro dirigente que está aqui. Hoje estão aqui as regionais 4, 5 e 6. Fique em pé, os obreiros dirigentes que estão aqui. Dá uma olhada para trás ali, deixa eles olharem esses rostos dos irmãos aqui. Eu queria pedir aos irmãos, vocês podem vir aqui à frente, que nós queremos orar como igreja pelos irmãos. Podem vir aqui à frente.
nós não podemos deixar passar uma celebração de aniversário da obra de Deus nesse lugar, do Ministério da Assembleia de Deus, de Madureira, aqui nesse lugar, sem mencionar esses homens. Presbíteros, evangelistas, pastores, que dirigem. Olha, são 107 trabalhos, 107 endereços aqui na nossa cidade, espalhados por todos os lugares da nossa cidade. Em cada canto da nossa cidade, tem um lugar plantado da Assembleia de Deus, do Ministério de Madureira, com homens que têm servido a Deus. Essa igreja ama vocês. Olha aqui para mim, vocês. Essa igreja ama vocês. Sei que nem sempre vocês percebem isso. Eu sei que nem sempre a gente demonstra isso da maneira que a gente deveria demonstrar, mas essa igreja ama vocês. Vocês podem olhar aqui para mim? Olha, eu não sei o que é estar na pele de vocês. Eu sei o que é estar do outro lado. Do lado de quem é pastoreado e do lado de quem mora com vocês. Porque eu nasci filho de pastor. Eu sei como é estar aí por assistir o trabalho dos irmãos. Por ver o meu pai no ministério todos esses longos anos, essas longas décadas. Quantas vezes vocês estavam cuidando dos filhos dos outros, orando no coração de vocês pelos filhos de vocês? Quantas vezes vocês estavam conciliando casais, preocupados com o casamento de vocês? A gente mencionou aqui os anos de pandemia, 2020, 2021. Fala a verdade, quantas vezes ao longo de 2020 vocês voltaram para casa pensando: será que eu estou levando essa praga para minha casa, para minha família? Depois de uma reunião, depois de uma live que os irmãos transmitiram, se lembrando de pessoas em quem vocês pegaram na mão, que vocês abraçaram, porque pastor não tem como não abraçar, não é? Pastor não tem como não pegar na mão. Eu sei mais ou menos isso porque a minha pequenininha, a Madalena, estava na barriga da Jéssica, minha esposa, em 2020. Ela nasceu em junho de 2020. E foi o ano mais intenso do ministério da gente aqui, dos irmãos também, não é? Eu só lembro da Jéssica falando para mim quando eu estava indo, ó a Madaleninha aqui. Eu lembro da Jéssica falando para mim, a hora que eu estava saindo de casa com aquela barriga daquele tamanho. Ela só falava assim: amor, toma cuidado, tá? Mas como é que a gente toma cuidado? Deus tem cuidado de vocês. Às vezes a igreja não cuida direito. Eu vou falar como primeiro vice-presidente aqui, e falando em nome da diretoria toda. Às vezes a diretoria não cuida de vocês como vocês merecem e precisam ser cuidados. Mas Deus tem cuidado de vocês. Nós devemos tanto a vocês. Essa igreja que está aqui hoje, ó, diante de vocês, deve tanto a vocês. Não são homens fora do comum que estão aqui, são homens comuns, sujeitos às mesmas paixões que cada um de vocês, mas que oram por vocês incansavelmente, e que decidiram gastar o tempo deles, o feriado deles, o domingo deles, a inteligência deles, os recursos emocionais e muitas vezes materiais, que a gente põe dinheiro, não põe? Pela igreja de Cristo. E Deus há de compensá-los, em nome de Jesus. Eu quero pedir para o meu pai vir aqui orar por vocês, e quero pedir para a igreja toda se levantar e orar por eles. Amem esses homens, ajudem esses homens. Mandem um WhatsApp de vez em quando para esses homens de Deus para dizer: pastor, eu estou contigo, viu? Pastor, conta comigo. Pastor, obrigado pela palavra do culto domingo. Honrem esses homens, porque eles decidiram honrar Cristo com suas vidas. E eles têm feito isso por Cristo, mas também por vocês. Pai,
meu exemplo de pastor, meu supremo exemplo de pastor, vai orar por vocês. Nós precisamos crer na oração da fé. E eu quero dizer para vocês, em poucas palavras, desde a diaconisa da igreja até o bispo, vocês são a minha força. As vossas orações têm me sustentado. Eu tenho orado por cada família. E tenho falado com Deus que nós precisamos primeiro buscar a direção de Deus para qualquer investimento. Tudo que vocês fizeram aqui, junto comigo, eu glorifico a Deus e digo: Senhor, esses homens que estão aqui na frente, que cooperam comigo na obra do Senhor, eles têm sido a minha força, eles têm sido o meu apoio. E se tudo que a nossa administração, nesses 27 anos, fizemos nesta cidade, no campo de Guarulhos, a força veio de Deus sobre todos vocês. Vocês têm sido aquela pessoa que coloca a mão na minha mão e nos une como uma única pessoa, porque a unidade é o tudo para realizar aquilo que Deus tem programado para nós. Que Deus continue vos abençoando. Me ajude na sequência. Nós não vamos parar. Não é os 27 anos que vai dizer um ponto final, não. Os 27 anos tem 3 pontinhos. Tem coisa pela frente. E nós temos muita coisa pela frente para fazer. E eu espero em vocês. E eu espero em vocês. Aquilo que o pastor Ademir falou esta noite, neste culto, é a base de nós termos feito tudo isso que nós glorificamos a Deus esta noite por ter sido feito. Levante a tua mão comigo. Amém. Pai, nós glorificamos o teu nome, Pai. Nós te adoramos na beleza da tua santidade. Nós te agradecemos, Pai, por tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor tem nos dirigido para fazer nesta cidade. A nossa administração, o nosso zelo e cuidado e amor pela tua obra, é tudo aquilo, ó Deus, que nos leva ao campo de batalha, a estender as estacas, a apresentar a Ti, ó Deus, a necessidade de cada família, onde ela deve, ó Deus, congregar com liberdade. E tudo isso, Senhor, que nos preocupa, nós começamos a investir, ó Deus, nesta obra que o Senhor nos tem confiado. Oh, como te agradecemos, ó Pai, por esses homens, por essas mulheres, por esta mocidade, ó Deus, que tem nos ajudado e que tem, ó Deus, cooperado conosco financeiramente e com muita graça, com muito amor e com muita dedicação. E o
tudo que foi realizado, Senhor, nesses 27 anos e nesses 75 anos de trabalho aqui na cidade de Guarulhos. Tudo isso nós agradecemos, ó Deus, estes homens, estas mulheres, esta mocidade, ó Deus, que tem colocado a mão no arado conosco e realizado, Senhor, uma grande obra, porque isso alegra, Senhor. Eu acredito que o coração de Deus, nós colocarmos o povo, ó Deus, em cada congregação, em cada templo, glorificando e exaltando o teu nome, Senhor, com espaço suficiente para nos acomodar. Continua com as tuas mãos estendidas, abençoando estas famílias. Continue com as tuas mãos estendidas, abençoando esse rebanho, pois este rebanho te pertence e nós precisamos cuidar do rebanho do Senhor com muito amor, carinho, ó Deus, para que a união que faz a força nos leva a grandes realizações, e isso é o que o Senhor nos tem presenteado. E eu te agradeço, Senhor, por cada família desta igreja, por cada criança, por cada ancião, para continuarmos unidos, buscando primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Ó Deus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Tudo isso eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, Jesus. Uma salva de palmas para Jesus. Louvamos, glorificamos, enaltecemos o nome daquele que tudo fez em nossas vidas, tudo isso. Amém, Jesus. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Motivo de muita alegria estarmos aqui mais uma vez para louvar o nome do Senhor, por essa comemoração, essa celebração de mais um aniversário dessa igreja que tem abençoado vidas nessa cidade. Quero contar uma grandiosa coisa que Deus fez ontem, até fazer menção ao mês que estamos, né, de prevenção ao suicídio. Ontem estávamos numa programação, eu, minha esposa, meu cunhado e minha cunhada, e aí acabando a programação, nós fomos procurar algo para comer. A gente estava num shopping, e aí tinha um piano lá. Aí meu cunhado começou a tocar, e as meninas haviam ido no banheiro e tal, a gente estava lá cantando. Depois elas vieram, se uniram a gente para cantar também, foi algo bem espontâneo. E ali, durante aquele momento que a gente louvava, tinha uma funcionária daquele local que estava chorando. E eu apontei para elas, olha ali, ó, o que está acontecendo. Depois elas foram lá, falaram com aquela pessoa, nós continuamos louvando, pessoas se reuniram em volta. Deus fez algo grandioso. E o que mais impactou a gente ontem, naquela noite, naquela ocasião, foi que aquela mulher falou que ela iria se suicidar ontem. Mas através do nosso louvor, ela mudou de ideia. Ela foi tocada através do nosso louvor, através do Senhor. Porque não é nós que fazemos, é Ele quem faz a obra. Amém? Aleluia. Eu quero deixar um pequeno versículo para a meditação da igreja, que se encontra em Lucas 12, 35 ao 38. É rapidinho. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo Senhor encontrar vigiando quando voltar.
Eu afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los, mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada. Felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite? Aleluia! Quero pedir gentilmente que se coloquem de pé e se unam a nós em uma só voz nessa canção. Nós vamos pedir para que o Senhor nos toque. Nós vamos pedir para que o Senhor nos toque essa noite. Aleluia! Todos. Lembro quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo, eu me rendo,
Enche-me de novo, Toque em mim. toque-me de novo. Enche-me de novo, Toque em mim, toque em mim. toque-me de novo. Enche-me de novo, toque-me de novo. Toque em mim, toque em Enche-me mim. de novo, Toque em mim de novo. toque-me de novo. Enche-me de novo. Eu me rendo. Eu me rendo. Só igreja, só igreja. Só igreja. Me rendo. Aleluia. Glorifica esse Deus. Aleluia. Mais uma vez, só vocês. Aleluia. Eu. Toque em mim de novo. Toque-me de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo Nós não nos vemos sem tua sem tua presença. presença. Senhor, aleluia. Toque-me Faça morada em nosso ser. Se faça presente em nossas vidas. Aleluia. Eu não me vejo sem tua presença. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor. Deus. Bendito seja o Senhor. Quantos querem ouvir a voz de Deus pela sua palavra? Pastor Oséias de Madureira, com a oportunidade de nos trazer a palavra de Deus. Deus abençoe, meu querido. Queridos irmãos, eu quero cumprimentá-los nesta noite com a gloriosa paz do Senhor. Que alegria, que privilégio podermos estar na casa do Senhor. Que honra para mim poder ministrar a palavra de Deus numa noite tão especial como a de hoje, onde a igreja completa, na sua festividade, onde a igreja completam 75 anos. Que Deus abençoe a igreja, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Guarulhos. Que a bênção do Senhor continue estabelecida sobre todos vocês. Que aqueles que por aqui passaram, aqueles que aqui estão e aqueles que hão de vir, continue sendo alcançado pela graça, maravilhosa graça, abundante graça em Jesus. Que alegria poder estar com o pastor Clementino, este que é um ícone da nossa igreja, um homem de Deus, alguém que, sem abrir a boca, nos ensina. Pastor Clementino é alguém que, com os seus gestos, com as suas ações, sempre nos ensinaram. Eu tive o privilégio de poder, junto dele, ao lado do pastor Lupercio, ter um tempo muito precioso ali na Major Marcelino. Que privilégio, que alegria. Obrigado, pastor Clementino, pelo carinho do senhor. Obrigado pela sempre forma tão amável, tão abençoadora que o Senhor nos trata. Ao Léo, e ao falar ao Léo, ao Marcos, a todos esses pastores queridos, pastor Léo, pastor Marcos, pastor Elisa, a todos os pastores, a minha palavra de profunda gratidão. Seja Deus louvado em tudo pela vida dos irmãos. Trago também, em sabendo que estaria aqui, a saudação do nosso líder, do nosso presidente, bispo Samuel Ferreira, bispa Keila. Se os irmãos recebem carinhosamente, digam amém. Eu não quero cansá-los, prometo que não o farei. Prometo, obrigado. O pastor já falou que eu posso ir até às 11h30, né?
O pregador sempre exagera. O pastor falou 11, eu falei 11h30, tá vendo, gente? Mas eu prometo que eu, antes das 10, paro, tá bom? Abra sua Bíblia no livro de Cantares de Salomão, no capítulo de número 4. O tema é extremamente interessante, abençoador. Que história linda da igreja, que tempo precioso. Guarulhos sempre foi uma igreja que nos abençoou por demais. E que privilégio em Deus poder ministrar ao coração de vocês numa data tão festiva como hoje. Mas eu quero me fechar a um tema que tem a ver com a igreja, e é sobre isso que eu quero, em rápidas palavras, falar com os irmãos. Enquanto você está achando Cantares 4:12, louva a Deus pela vida do Gabriel, que deve estar em algum lugar por aí, que me acompanha. Bom carioca, pena que é carioca, mas é carioca, gente boa. Lá, claro que você é carioca, lá do Rio de Janeiro, né? Então, Deus abençoe. Cantares 4, versículo 12. Diz assim: jardim fechado és tu, minha irmã, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. Pai, nós vamos falar a Tua palavra, glorifica o Teu nome em tudo, dando-nos da Tua bênção em nome de Jesus, e todos digam amém. Queridos, Cantares é um livro poético. Ele é de um forte cunho judaico, e o judeu acredita que só alguém com mais de 30 anos podiam ler o livro de Cantares. É bem verdade que existem alguns que defendem essa ideia, e eu não vou fugir dela, me reservando o direito de compartilhar com vocês. Cantares, para você ler ele, você precisa ter maturidade espiritual por causa do seu cunho simbólico. O livro, ele aplica o cântico de uma amada fisicamente, de um amado fisicamente, a sua amada. Salomão interessado, e ele, ao transcrever este livro, ou escrever, desculpe-me, esse livro, você vai ver um cunho espiritual tipológico do noivo ou do esposo com a esposa. Melhora, pastor, de Cristo com a igreja. Então, tudo que eu falar aqui, a partir de agora, quando eu falar noivo, é Cristo falando com a noiva, a sua igreja. A propósito, a noiva está aqui hoje. Amém? Então, você vai me entender com muita facilidade o que eu quero compartilhar com vocês. O livro já vai dizendo sobre esta aplicação tipológica. Mas a maior dádiva da igreja, a maior dádiva da noiva, é que, por pior que seja o seu momento, ou o momento em que ela estiver passando, o noivo vai estar sempre interessado pela noiva. Por pior que seja o momento, o noivo vai sempre estar interessado pela noiva. Então, melhora, pastor. Por pior que seja o momento da igreja, eu e você, o noivo vai sempre olhar para você e vai falar: não desisto de você, cuido de você, guardo você, oriento você. Porque, na verdade, isso é reservado às proporções. Se meu filho vê na internet, depois ele vai me matar, e se ela vê também. Mas meu filho começou a namorar agora. Uma jovem, e uma jovem muito querida. E eu conversava com ela. Ela estava com a gente no almoço que a gente teve. Ela é neta do pastor Benedito.
E eu estava conversando com ela, eu disse para ela o seguinte, filha, olha, esse é o momento mais encantador do namoro, quando vocês vão se descobrindo, porque quando vai se descobrindo, não se vê defeito. É mais barato, que ninguém acha defeito no começo. Depois, lá dos seus 3 meses, 4, a gente começa a descobrir, e depois de 25, a mulher só sendo de Deus para me aguentar, que é o caso da minha, né? Então, esse é um relacionamento extremamente salutar. Tudo no começo é maravilhoso. Irmão, eu estou vendo, é maravilhoso. Eles vieram até aqui para Guarulhos ontem, foram para o boliche. Aí, quem ganhou? Ela, ele. Por quê? Porque eu deixei. E eu perguntei para ele quem ganhou. Ele falou, eu, porque eu queria fazer uma média para ela. E aquele negócio. Então, essa questão é muito encantadora, mas o contexto que eu quero falar com vocês é exatamente esse, de que a maior qualidade do noivo é que ele nunca vai estar interessado pela noiva só quando ela estiver cheirosa. Ele não vai estar interessado pela noiva só quando ela estiver bonita. Eu preciso te trazer uma boa notícia. O noivo não ama a noiva pela aparência. O noivo é apaixonado pela noiva por causa da sua essência. Eu vou dizer um negócio para vocês, vou contar uma historinha que eu ouvi uma vez, há muito tempo atrás, lá no ginásio do Ibirapuera, no congresso da UMADESP. Um pregador dizia, uma vez um jovem arrumou uma namorada, viajou, pediu para o pai a sua parte, viajou, estava longe e arrumou uma namorada. Chegou lá, se fosse hoje, ele mandaria um WhatsApp para o pai, falou, pai, estou apaixonado, arrumei uma namorada, quero casar com ela. O pai falou assim, que legal, filho, então traga ela para cá, já que você está morando distante, para que ela possa ver as nossas terras. Ele falou, pai, eu posso até levar, só que ela é cega. Só que tem uma coisa, pai, se eu estou dormindo, eu penso nela, se eu estou acordado, eu penso nela, onde eu amo ela, pai, se eu almoço, pai, ela é fantástica. Tá bom, filha, já que ela é cega, você escolheu, então traga ela aqui para que ela possa ouvir a nossa voz e entender onde ela está entrando, na família. Ele falou, pai, legal, eu posso até levar, só que além de cega, ela também é surda, mas não tem problema. Se eu estou dormindo, eu estou pensando nela, se eu estou acordado, eu estou pensando nela, eu sou dela, ela é minha. Ele falou, meu filho, legal, surda, surda, não é? Muda, ou surda, cega, mas então traga ela aqui para a gente ouvir a voz dela. Ele falou, pai, eu até levo, mas você não vai ouvir, porque além de cega, além de surda, ela também é muda, mas não tem problema, pai. Se eu estou dormindo, eu estou pensando nela, se eu estou acordado, eu estou pensando nela, eu sou dela, ela é minha. Ele falou, meu filho, mas que história é essa? Então traga ela aqui para que a gente possa andar com ela nas nossas terras, que ela sinta. Ele falou, pai, não dá nem para levar, porque além de cega, além de surda, além de muda, ela também é paralítica, mas pai, não tem problema. Se eu estou dormindo, eu penso nela, se eu estou acordado, eu penso nela, eu estou apaixonado por ela. Irmão, pelo amor de Deus. Ele falou, meu filho, então traga ela para que a gente possa abraçá-la, pelo menos, e sentir o calor dela. Ele falou, pai, eu até levo, mas além de cega, além de surda, além de muda, além de paralítica, ela é leprosa. Só que se eu estou dormindo, eu estou pensando nela, se eu estou acordado, eu estou pensando nela, se eu estou acordado, pai, eu sou dela, ela é minha. Gente, na boa, qual pai deixaria o filho casar com uma noiva assim? Claro que tudo isso é uma história para você entender. A noiva era você. O noivo era ele. Ele não olhou os nossos defeitos. A real da história é que ele se apaixonou por você e disse, ela é minha e eu sou dela. Esse é um contexto da história. Mas você vai para o livro que eu acabei de ler, essa história, você vai encontrar que no capítulo 1, no versículo 6, a noiva encontra-se com o noivo, e quando ele encontra a noiva, abre a boca e ela já vai contando para o noivo o defeito. Ele olha para ela e diz assim, não olheis para mim, está lá na Bíblia, porque eu sou morena. Está lá. Aí ela vai contar a história. Porque o sol resplandeceu sobre mim, e os filhos da minha mãe indignaram-se contra mim, puseram para guardar as suas vinhas, e a minha vinha, porém, eu guardei, e eu estou queimada. Sabe o que a noiva está dizendo para o noivo? No primeiro encontro, ela está dizendo assim, eu fui subordinada e obrigada a fazer o serviço que meus irmãos mandaram, e o sol queimou, e eu estava cuidando das vinhas do meu irmão, eu esqueci de guardar a minha, o grande problema é que eu estou queimada. Minha pele está machucada.
Ela diz assim no texto, depois você vai dizer, eu estou. Ela não está dizendo eu sou, ela diz eu estou morena. Sabe o que ela está falando? Ela está falando assim, olha, ela está falando porque lá no Oriente Médio, as mulheres judias se cobrem, não só pelos costumes judaicos e muçulmanos, mas para se proteger do sol. Vamos melhorar para você entender? Ela está dizendo assim para o noivo, o sol bateu na minha pele e queimou. E eu estou morena. O sol me queimou. Sabe o que ela estava dizendo para o noivo? Mais ou menos assim, olha, você quer se relacionar comigo, mas eu estou doente. Você quer se envolver comigo, mas eu estou queimada. O meu grande problema é que não vai dar. Eu estou morena. Mas a grande vantagem do noivo é que ele nunca está preocupado com a aparência. O noivo, ele se preocupa com a essência. Gente, isso é muito legal. E pastor, você é um pastor severo? Eu sou, mas eu queria que você entendesse esse contexto de uma forma muito aplicativa e muito poética sobre a sua vida no dia de hoje. Volto a dizer, quando é o noivo eu falo de Cristo, na noiva eu falo com você. A noiva está dizendo para o noivo, eu estou doente, eu estou com um problema. Se é a gente em casa, a gente está naquela, meu Deus, será que vai dar certo? Pelo amor de Deus, meu filho não pode sofrer, mas ela também. Irmão, aquele negócio de pai deve saber mais ou menos como já viveu isso. Eu estou macaco novinho, irmão. Estou lá tentando me entender com essa história. E eu vejo que às vezes ele fala, mas você é tão linda. Eu falo, meu Deus, mas já, meu filho. E ele vai, porque o homem é assim. E a noiva chega dizendo para o noivo assim, eu estou morena. Não se relaciona comigo porque eu estou doente. Ela estava se acostumada a se relacionar com pessoas ou alguém que só olhava para a beleza dela. Aí vem o noivo, que não olha a aparência, não olha a essência, e ele começa a contar algumas coisas para ela. Sabe o que ele vai contando? Você é a mais formosa entre as mulheres. Mas eu estou doente. Sua face é agradável. Mas eu estou doente. O seu pescoço é lindo com os enfeites. Mas eu estou doente. Mas o seu cheiro é agradável. Mas eu estou doente. Mas os seus olhos é como a pomba, mas eu estou doente. Aí vem o noivo e diz, eu vejo o que ninguém vê, eu enxergo o que ninguém enxerga, e eu chego aonde ninguém chega. Eu vim liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida, do noivo sobre a noiva. Vai dormir tranquilo, ele vê o que ninguém vê, ele enxerga o que ninguém enxerga, e ele olha o que ninguém olha. Agora, gente, para fechar, ela está doente. E quando ela fala isso, quem já estudou sabe do que eu estou dizendo. Alguns contextos, mas eu preferi vir por esse para você entender onde eu quero aplicar. Ele vai no capítulo 1, ele vai ouvindo ela contar todos os defeitos. E ela vai contando. Porque, na boa, eu tenho 2 mulheres em casa. E a minha cortou o cabelo ontem. E, para variar, agora leva a minha filha, gente. Agora, para elogiar uma, eu preciso elogiar 2. Porque se eu elogiar uma e não elogiar a outra, pastor Clementino, a luta é travada. Mas as 2 estavam lindas. Aí tiraram uma foto e minha filha foi lá e postou no Instagram. Eu falei, mas você não me marcou, por isso que eu não repostei. Aí ela marcou, eu fui lá e repostei. Mas eu falei, você está linda. E estava mesmo. Só que aqui a noiva está dizendo, eu estou doente. Eu estou queimada. Você quer se relacionar comigo, mas eu estou com um problema. Aí vem o noivo. Lá no capítulo 2. Primeiro ele escuta, porque o papel do noivo, homem, é escutar. Elas não falam muito. A gente escuta porque a gente é legal.
Eu duvido o marido que olha para a mulher durante uma semana e fala, você não falou nada essa semana, o que está acontecendo? Não é assim? Mas o noivo ouviu ela no capítulo 1. Só que no capítulo 2 ele responde aqui que eu quero fechar com vocês. Quando ele responde arrebentando com ela, mas de uma forma tão nobre, tão linda, tão edificante, tão poética, que ele vira para ela e fala assim, eu sou a rosa de Saron. O legal é que ela falou, e ele quebra dizendo, mas eu sou a rosa de Saron. Mas ele começa, antes de dizendo quem ele era, de fato ele fala, o atributo dele, eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu vim lá de sei lá onde eu estava, em Hortolândia, para dizer para você uma palavra de Deus. O eu sou veio dizer a você nesta noite, calma, eu sou. Agora, quando ele fala o eu sou aqui, eu sei que aqui tem muita gente que estuda teologia, isso é maravilhoso, então eu vou ficar um pouquinho à vontade para falar com você. Quando ele fala o eu sou no aramaico, ele significa o Yahvé Aié, não é isso? Eu sou. Quando ele fala isso, ele está dizendo assim, ó, eu sou aquilo que você precisa que eu seja. Quando ele abre o discurso dizendo, eu sou, ele está dizendo, eu sou o Yahvé Arié, eu sou aquilo que você precisa que eu seja. Igreja em Guarulhos, o Yahvé Arié está aqui nesta noite, dizendo para você, eu sou aquilo que você precisa que eu seja. Eu sou o Yahvé Arié. Eu estou doente, ele é o médico dos médicos. Eu estou com o meu psicológico, ele é o psicólogo dos psicólogos. Eu estou com problema na justiça, ele é o juiz dos juízes. Ele é o pai que guarda a igreja. Ele é o Yahvé Arié. Eu sou aquilo que você precisa que eu seja. Ela reclama, ela fala, mas ele chega dizendo para ela assim, olha, eu sou o Yahvé Arié. Eu sou Deus, ou eu sou aquilo que você precisa que eu seja. Isso é tão interessante que quando Deus dá uma ordem para Moisés, e Moisés, como eu e você, fica com medo. Ele fala assim, mas quando eu chegar diante dos israelitas e dizer, o Deus dos antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Ele falou, rapaz, é fácil. Qual é? Fala para eles que o eu sou mandou. Então eu vim aqui hoje dizer para você, eu não sei o teu problema, mas o Yahvé Arié, aquilo que você precisa, que ele seja, o eu sou, está dizendo, vai dormir tranquilo. Eu sou aquilo que você precisa que eu seja. Para terminar, sabe por que ele fala, eu sou a rosa de Saron? Por uma questão. Quem foi para Israel sabe que à beira do mar Mediterrâneo existe algumas lojas que vendem cosméticos. E é interessante, graças a Deus, até hoje eu não levei a minha esposa, mas eu estou assim preocupado que eu acho que no final do ano eu vou levar. E lá é uma loja que o cosmético é caro. Quem foi sabe do que eu vou dizer. Lá é caro o cosmético. E lá a mulherada compra. Porque, irmão, eu esses dias fui gravar. Esse negócio é um trem. Tem que gravar e tem que maquiar. Olha, mulheres, vocês são extraordinárias. Porque foi para vocês o dom da maquiagem.
Porque, irmão, aquele trem passando na sua cara, e depois passa, o negócio primeiro é um tal de fixador. Eu falei, mas acabou? Não, vem o pó. Acabou? Não, vem não sei o quê. Acabou? Irmão, você sai com a cara esticada assim, você fala, o sangue de Jesus tem poder. Irmão, como é que pode? E você sabe o momento mais difícil lá em casa? É o da maquiagem, não é nem da roupa. Que a mulher fica assim gritando, a sua não, só a minha, que ela não nos veja. Eu sei que o pastor Clementino defende muito ela, porque o moral aqui é dela, irmão, não é minha, eu reconheço isso. Mas, deixa eu dizer um negócio, ela grita lá do quarto, estou me maquiando. Você está lá no quarto, está lá na sala, vamos, estou me maquiando. Que diabo de maquiagem é essa, irmão? Que nunca termina. Mas voltando para cá, para me terminar com vocês. Quando ele fala para ela assim, ó, eu sou a rosa de Saron. Naquele tempo, no costume, a rosa de Saron era pega ou retirada na beira do mar Mediterrâneo. As pétalas da rosa eram levadas para a prensa e derrubava-se azeite na pétala da rosa. E aquilo virava um cosmético para toda mulher que estava com a pele queimada. Sabe o creme, de qual creme ela comprava? O creme da rosa de Saron. Aí vem Deus e fala assim para ela, está com a pele queimada? Não tem problema. Eu sou aquilo que você precisa. Eu só vim pregar isso para você hoje e dizer, vai para casa tranquilo. Deus é inteligente demais, quer maior encanto, encantamento, não é essa. Eu estou queimada, mas eu sou aquilo que você... Mas eu estou com a pele queimada. Então vai dormir, mulher. Eu sou a rosa de Saron. Eu me levanto como homem de Deus e profeta sobre a tua vida para dizer, eu não sei o que você precisa, mas o eu sou, o Yahvé Arié está aqui hoje, e a palavra liberada sobre a tua vida é, eu sou aquilo que você precisa. Que eu seja. Eu não sei se o grupo pode me ajudar no final, já terminando e carinhosamente convidando vocês para estar aqui, mas só preste atenção naquilo que eu vou fechar, para a gente cantar junto e o pastor Clementino abençoar, porque eu sei que a bênção é dele sobre nós, para encerrar a mensagem. Sabe o que é mais encantador nisso tudo, gente? É que esse mesmo noivo, que entendeu na noiva o que ninguém entendia, lá no final ele fala assim da noiva, presta atenção. Tudo isso que eu preguei foi introdução para pregar o que eu vou dizer a vocês agora em 2 minutos e termina. Ele fala para essa mulher, para esta noiva, jardim fechado és tu, amiga minha, irmã minha, noiva minha. Jardim fechado era o lugar mais maravilhoso, uma das, se não me engano, na 7ª, 8ª das maravilhas que existiam. E quando Nabucodonosor precisava tratar de alguma coisa íntima, ele chamava para o jardim fechado, que em outras versões quer dizer o jardim superior ou suspenso. Aí vem Deus, o noivo, e fala para a gente aqui hoje, o jardim é fechado, ninguém toca, ninguém mexe. Quando fala de jardim fechado, eu concluo, fala de alguma coisa que tem porta. Se é fechado, alguém abre, mas se ele é fechado, alguém é dono. Eu vou dizer de novo, se está falando de fechado, tem porta. Se tem porta e está fechado, tem chave. E se tem chave, alguém abre. E sabe quem é, gente? O bom jardineiro.
para os assembleianos antigos como eu e o pastor Clementino, e o Léo também, que não vai ficar fora, e alguns também. Eu nunca imaginei que a canção de Jair Pires seria tão encantadora numa mensagem como essa. Não precisa cantar, é só o que eu vou dizer a vocês. Quem lembra vai lembrar do que eu vou dizer. Existe só um jardineiro que chora. Lembra? Ao ver cair do seu jardim uma flor, aquela que ele tanto zelou com carinho, agora lhe traz as marcas de dor. Como é que o senhor quer terminar essa mensagem? Dizendo para você: ninguém te toca, ninguém mexe com você, porque o jardineiro está dizendo: o jardim é meu, e ele é fechado. Sabe como eu termino o esboço para essa mensagem a você? Dizendo a você um exemplo que eu vivi. Logo que o bispo Samuel me direcionou para Sumaré. E carinhosamente, se você não for sair, com ordem, com permissão do pastor Clementino, fique em pé. Eu termino contando essa experiência para você entender o contexto do que eu ministrei sobre o seu coração. Eu fui direcionado para Sumaré. Aluguei uma casa em Americana. Quem conhece o interior sabe, eles são meio bairrista. E eu não sabia. Fui morar em Americana. Uma dificuldade para achar uma casa, quando achei uma casa, e o dono da casa me... Aluguei, uma dificuldade quando eu aluguei, eu fiquei feliz demais. Falei, aluguei uma casa, que top. Quando eu fui assinar o aluguel com o dono da casa, ele falou assim para mim: nós vamos assinar o aluguel, mas eu preciso fazer um pedido para o senhor. Eu falei, qual é? Na frente da casa, modéstia à parte, uma casa bonita, mas tinha um jardim. Ele falou assim: o senhor pode fazer o que o senhor quiser na casa, só tem uma coisa que eu preciso pedir para o senhor. Eu falei, o que é? Quando o senhor for mexer no jardim, o senhor vai chamar o seu Zé. Irmão, aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, bem na hora de assinar, eu falei, foi uma jogada baixa. Eu encantado com a casa, e agora ele vem falar que toda vez que eu mexer, eu falei, que diabo de seu Zé é esse, gente? Sabe de uma coisa? Daqui a pouco o jardim ficou feio. Aí eu lembrei do dono da casa, na minha orelha: chama o seu Zé. Um dia aquela casa, o jardim estava feio, tal. Eu falei para a Silvana, minha esposa, eu falei, filha, chama o seu Zé. Já que deu o telefone do seu Zé, chama ele. Ela chamou o seu Zé marcou no outro dia para vir. De manhã chegou o seu Zé, com uma motinho, uma caixa de ferramenta atrás. Não vou negar, eu já não fui com a cara do seu Zé antes do seu Zé chegar, porque eu tinha que chamar o seu Zé. Que coisa, não é, gente? Mas eu chamei o seu Zé, educado. Quando eu saí, bom dia, seu Zé. Olha eu aqui, fique à vontade. Muito obrigado. Muito educado. Depois eu pedi perdão para o seu Zé. Fui para a igreja, dei atendimento, voltei à tarde. Quando eu voltei, o seu Zé estava dando os retoques finais. O jardim, de fato, estava bonito. Todas as graminhas, para aquela coisa bonita e tal. Eu entrei, encanado com o seu Zé. Quando eu entrei, tinha um vidro assim na porta de casa. Gente, creiam no que eu estou dizendo a vocês. A Silvana, se um dia vocês encontrarem, pergunte a ela. Eu tinha uma cortina, eu fui dar aquela brechinha na cortina que todo curioso dá, sabe? Já deu, né, irmão? Eu fui dar uma olhadinha. Quando eu dei uma olhadinha, estava o seu Zé. O jardim, digamos que isso aqui é o jardim. Ele estava assim, ó. Ele pegou aquela tesoura grande, ele vinha, olhava, pá. Eu falei, o seu Zé, além de tudo, é louco. Aí o seu Zé afastou 2 passos, quando acabou, e ficava assim, ó. Eu falei, Silvana, vem ver. Ela veio. Ela falou, ai, nossa, que maldade a sua. Eu falei, tem que esperar ele fazer todo esse gesto para me sair. Se eu sair agora, eu vou tirar esse momento de culto dele. Eu não sei o que ele está fazendo. Não. Olhava, passava a mão. Ele acabou. Aí ele começou a guardar a ferramenta. Eu saí. Falei, seu Zé, eu preciso fazer uma pergunta para o senhor. Ele falou, pode fazer.
Eu falei, por que o senhor estava encantado com esse jardim? E eu não vou negar para o senhor, eu estou preocupado, porque todo mês eu vou ter que chamar, é que eu não acho o senhor, eu não posso pôr outra pessoa aqui. Ele falou, nunca faça isso. Eu falei, pronto, piorou mais ainda. Eu falei, por que, seu Zé? Sabe o que ele me respondeu? Porque o jardim que plantou, o jardineiro que plantou, fui eu. Você pode estar morando no jardim, mas o jardineiro sou eu. Eu sei onde eu corto, eu sei onde eu arranco, eu sei o que eu posso curar. Você está entendendo? Eu sei o que eu posso restaurar, eu sei o que eu posso fazer. Eu abracei o seu Zé e disse, seu Zé, que lição de vida que o senhor me trouxe. Sabe, gente, o que eu cheguei a uma conclusão, assim é Deus comigo e com você. O jardineiro é Ele. Podem tentar te tocar, podem tentar te ferir, mas do céu Ele vem e manda os seus anjos e acampa ao redor. Eu entendo esse texto. Quem vai para o acampamento sabe, a gente vai para o acampamento com um monte de material, lembra? A gente vai com farolete, a gente vai com canivete, porque a gente sabe que pode acontecer alguma coisa perigosa. A gente vai preparado. Aí vem Deus e dá uma lição para a gente, fala, vocês são tão importantes que eu mando os meus anjos acampar. Sabe o que é acampar? É levantar barraca e se instalar em volta de você. Olha para cá, jardim de Deus. Olha para cá, jardim fechado. Sabe por que não acontece nada lá na tua rua, lá na tua casa, lá na tua empresa? É porque os anjos do Senhor estão guardando o jardim que é fechado. Eu sei que eu já passei, mas eu preciso concluir. Sabe o que me encanta? Porque a gente acostumou ouvindo Jardim do Éden. Não é assim que a gente escuta? O tempo todo na escola dominical. Mas a Bíblia diz Jardim no Éden. Sabe o que me encanta? É que todo o Éden é habitado. Mas Deus só se revela no jardim. Não entendi, vou te explicar. Vai para onde você quiser. Chegou lá, o jardim de Deus, e Ele vai se manifestar sobre a tua vida aonde você estiver. No Éden, em Guarulhos, em São Bernardo, na Itália, nos Estados Unidos, eu e você, a gente é jardim fechado. Lembra quando todo dia pela manhã Deus chegava e chamava Abraão? Aonde é que Ele chamava? No jardim, no Éden. Ele fala, eu vou no Éden, mas não é no Éden que eu quero me manifestar. Eu quero falar com Ele no jardim. Eu vim aqui dizer para você, vai para casa tranquilo, aonde você estiver, Deus vai se manifestar sobre a sua vida com graça, com misericórdia, com aquilo que você precisa que Ele se manifesta. Que Deus te dê uma noite de sono reparadora, que a bênção do Senhor recaia sobre a sua casa e sobre a sua família. Vai dormir tranquilo, ninguém te tira o direito de que você é jardim, e o jardineiro está te dizendo hoje, eu sou aquilo que você precisa que eu seja. Que Deus guarde a tua vida, que Deus guarde a tua casa, que Deus guarde a sua família. Aplauda mais o Senhor. Aplauda mais o Senhor. Ele merece. Aleluia. Glória a Deus. Vamos fazer essa oração cantada juntos, em uma só voz. Aleluia. Entregue o seu melhor louvor. Amém. Pai,